Israel viveu sobre a servidão dos midianitas. Era quando Israel plantava, e na época da colheita vinham os inimigos e destruía tudo que Israel havia plantado. Com medo, o povo de Israel passou a viver em cavernas. E Gideão, para salvar o trigo, vou colocar aqui assim que é melhor, para salvar o trigo, ele então começou a malhar o trigo no lagar. Você sabe que um trigo, quando se malha o trigo, tem que ser um lugar alto, um campo o quê? Aberto. Porque quando você bate o trigo, o vento leva a palha e o trigo, ele fica. Só que ele estava malhando o trigo no lagar, que é o lugar do quê? De amassar uvas. Porque ele estava escondido dos seus inimigos. Então diz assim no versículo 12, versículo 11, vamos ler o versículo 11 de Juízes, capítulo 6, verso 11, diz assim, ó: então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em alguma Bíblia está homem valente. Veja que Deus estava olhando para Gideão, malhando o trigo. Então Deus viu nele o quê? Disposição. Espera aí, esse camarada tem disposição. Então, se ele tem disposição, eu vou me apresentar a ele. E no versículo 12 diz que o anjo do Senhor, esse Senhor está com letra o quê? Maiúscula, que significa o próprio Deus. Lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, ou seja, eu sou contigo, homem valoroso, homem valente. Quando Deus disse assim para Gideão: olha, eu sou contigo, eu sou com você, imediatamente Gideão trouxe para Deus a responsabilidade do fracasso. Olha aqui em seguida o que diz no versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então observe que ele estava enfrentando uma luta, mas ele tinha aquela luta, aquela situação que ele estava vivendo. Ele se achava que estava enfrentando tudo aquilo porque Deus o havia abandonado. Deus me abandonou. Deus me deixou. Será que Deus não está vendo que a gente está plantando para os outros colher? Será que Deus não está vendo que nós estamos morando dentro de cavernas para se esconder dos inimigos? Já viu quando a pessoa está passando por uma luta na vida dela? E ela ora, pede, chega uma hora que ela fala assim: será que Deus não ouve? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não vai responder a minha oração? Será que Deus se esqueceu de mim? A Bíblia diz em Isaías que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que está amamentando,
Deus jamais se esquecerá do seu povo. Ou seja, Deus não se esquece de ninguém. Mas aquela situação que eles estavam vivendo tem um motivo. O pai de Abraão era pagão. E por ele ser pagão, ele levantou um altar para um Deus chamado Baal. Ou seja, eles deixaram de buscar a Deus, eles deixaram de adorar ao Senhor, a Deus, para servir e adorar um Deus chamado Baal. Então, às vezes, a pessoa, ela culpa Deus do seu fracasso. Ela culpa Deus da sua derrota. Ela culpa Deus dos seus problemas. Mas sempre tem o quê? Alguma coisa que está impedindo a manifestação de Deus se manifestar naquela vida. Porque às vezes é uma mágoa. O Baal pode ser uma mágoa. O Baal pode ser um orgulho. O Baal pode ser um pecado. O Baal pode ser um apego a alguma coisa, a bens materiais, um apego à pessoa. Baal é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. A partir do momento que eu pego algo na minha vida e faço daquilo o primeiro na minha vida, aquilo ali está tomando o lugar de Deus. Está dando para entender? Deus, Ele sempre quer ser o primeiro. Deus não era o primeiro na terra em que Gideão habitava. Deus não era o primeiro na vida do pai de Gideão. Deus deixou de ser o primeiro na vida daquele povo. Aquele povo então começou a colocar outros no lugar que era de Deus. Tudo que nós colocamos dentro do nosso coração, que ocupe o lugar que é de Deus, o primeiro, nós estamos deixando Deus de lado para adorar. Eu vou chegar onde a gente tem que chegar. Diz assim no versículo 14: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Deus disse para ele: vai nessa tua revolta. Você está revoltado? Você está revoltado contra essa situação? Você está revoltado contra esse problema que você está vivendo? Então, vai nessa tua força, nessa tua revolta, e livra Israel das mãos dos medianitas. Quer dizer, em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, eu vou ser com você. Pega essa revolta que você tem, pega essa revolta que está dentro de você, e você vai reunir um exército, e nós vamos vencer os medianitas. Então, primeiro Deus se apresenta a Gideão e disse assim para ele: homem valoroso, ou seja, o Senhor é contigo. Valoroso quer dizer valente. Depois que Deus se apresenta a Gideão, que ele é um homem valente, Gideão logo diz assim: se o Senhor é conosco, então por que não sobreveio sobre isso? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por essa situação? Deus viu o que nele? Revolta. Quando Deus viu revolta em Gideão, Deus disse assim: vai com essa tua força, com essa tua revolta, que vou fazer você vencer os inimigos. E aí vem um detalhe. Versículo 16, versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ó, desculpa.
Ele queria que Deus lhe desse vitória, ele queria que Deus lhe desse o sucesso, a bênção que ele queria, sair daquela situação, mas na hora que ele tinha que agir, ele teve medo. Ele disse assim: ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Como que eu vou libertar aquele povo? Eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor. A minha família é a mais pobre. Como que a gente vai vencer? Aí diz o que no outro versículo? O 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem o quê? Um só homem. Em outras palavras, eu vou com você. Entenda bem, pessoal. Deus, Ele não procura os capacitados. Deus, Ele capacita. Você pode ser a pessoa mais insignificante da sociedade. Você pode ser o mais pobre da sua casa. Você pode ser a pessoa mais rejeitada deste mundo lá fora. Mas se você colocar a sua vida na mão de Deus, se você colocar a sua vida na mão do Senhor Jesus, Ele vai te capacitar para você vencer. Ele vai te capacitar. Por que Ele vai te capacitar? Porque você se colocou à disposição de Deus. Não importa se você é pobre, se você é rico, não importa se você tem posse, se você não tem posse. Deus não está à procura de pessoas que têm isso ou têm aquilo. Deus está à procura de pessoas que sejam dispostas a servi-lo, a obedecê-lo. Porque entenda bem, querer as coisas de Deus para a nossa vida, todo mundo quer. Mas obedecer a direção de Deus, nem todos querem. Todos querem resultados, todos querem milagres, todos querem solução, todos querem resposta, mas nem todos querem fazer o que Deus manda. Quando Deus disse para Gideão: Gideão, eu serei contigo, você vai ferir os medianitas como se você fosse um só homem. Você sabe qual foi o primeiro desafio que Deus pediu para Gideão? Foi pegar o segundo boi do pai dele e com aquele segundo boi destruir o altar de Baal que tinha na entrada da cidade. Com a madeira do altar de Baal, ele teria que levantar um altar para Deus e sacrificar o boi que não era dele, que era do pai, para Deus. Deus estava pedindo o quê? Obediência. Coragem ele tinha. Deus viu em Gideão coragem ele tinha, mas Deus estava procurando obediência. Se você olhar aí, o versículo, no capítulo 6, o versículo 25, diz assim, ó: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, Deus pediu para ele algo que impossível, meu cara. Como eu vou pegar uma coisa que não é minha?
Como que eu vou entrar numa cidade e destruir o ídolo daquela cidade? Imagine você chegando numa cidade dessa do interior e derrubar a imagem que está lá, que todo mundo cultua. Mas ele tinha que ter coragem para quê? Para obedecer. Ele tinha que ter coragem para obedecer. Jesus fala assim: se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Obediência. Obediência. As pessoas querem o melhor de Deus, as pessoas querem a salvação, as pessoas querem o melhor que vem do Senhor Jesus, mas não tem fé, coragem para largar o mundo, para largar o Baal da vida dela, para largar o pecado. Eu lembro de uma jovem, muito tempo atrás, que ela queria salvação, ela queria se batizar nas águas, ela queria ter uma vida com Jesus. Eu falei: simples, entrega a sua vida para Ele. Não, mas eu tenho um problema. Qual o problema? Eu sou amante de um homem casado, eu sou mulher de um homem casado, eu sou amante. Simples, larga ele e aceita Jesus. Mas quem vai me sustentar? Se eu largar ele, quem é que vai me sustentar? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quer dizer, ela não quis abrir mão do pecado. Ela queria Jesus, ela queria salvação, ela queria mudança de vida, mas não queria largar o pecado. Ela virou as costas e foi embora. Está dando para entender? Você entende que o que Deus exige de mim, o que Deus exige de você, é obediência em largar o que é errado e fazer o que é certo. Aquilo que veio sobre Gideão, e sobre a sua família, e sobre o povo de Israel, tinha um erro. Qual era o erro? Eles deixaram de servir ao Deus vivo para servir um Baal. Para viver no erro, para viver no pecado. Mas quando Deus se apresentou a Gideão e deu a ele a direção, Gideão teve coragem para quê? Para obedecer. Foi fácil? Não. Você tem uma ideia? Ele fez isso tudo de noite, quando todo mundo estava dormindo. Ele é maluco de fazer de dia? Ele pegou 10 homens e com os 10 homens derrubou o altar, com a madeira do altar, fez um altar para Deus, sacrificou o boi e fez a parte dele. E a gente vai ler um versículo chave aqui, que é o 34. Depois de tudo que Gideão fez, depois de toda a obediência que ele fez, depois de tudo que ele havia feito, Deus diz assim no versículo 34: então, o que? O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Esse Espírito está com qual letra? Maiúscula. Está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor o revestiu a Gideão. Ou seja, o capacitou de força. Lembra lá atrás que ele diz assim: eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre. Ou seja, ele se sentia incapaz de fazer o que Deus pediu, mas porque ele foi obediente, porque primeiro, um detalhe, primeiro ele teve que confiar em Deus. Ninguém larga a vida que tem errada se ela não crer no Senhor Jesus. Ninguém faz o que Jesus pede para fazer se ela não crer na palavra de Jesus. Jesus, uma certa ocasião, um jovem disse assim para Jesus: Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para o jovem e disse assim: jovem, honra teu pai e tua mãe,
Amarás teu Deus acima de todas as coisas, honra teu pai e tua mãe. Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado os meus próximos. Tá bom, uma coisa te falta, o quê? Vende tudo que tem e dá aos pobres. E segue-me. Ou seja, tira o coração daquilo que você está. O jovem, por ser muito rico, ele havia colocado a sua riqueza em primeiro. Jesus não estava mandando ele largar. E ainda que mandasse, se ele realmente queria seguir Jesus, se ele realmente queria servir Jesus e ter a sua salvação, ele teria obedecido. E eu pergunto, será que Jesus ia tirar tudo dele? Muito pelo contrário. Perguntaram assim para Jesus: nós deixamos casas, nós deixamos campos, nós deixamos família, nós deixamos tudo para te seguir, e o que é que vamos receber em troca? Jesus falou assim: todo aquele que tem deixado pai, mãe, irmão, irmã, casa, campo, vinha por amor de mim e do evangelho, digo para você o seguinte: receberá 100 vezes mais, ainda nessa terra, e no porvir, a vida eterna. Jesus não tira nada de ninguém. Ele pede para provar a sua fé. Ele pede para ver se realmente o que você quer é a salvação. E ele pediu para Gideão um segundo boi, derrubar o altar, queimar, fazer do altar, a lenha do poste hídrico, um altar para Deus, sacrificar o boi. Gideão fez. Quando Gideão fez, o Espírito de Deus revestiu Gideão com força, com coragem. Se você for lá, não precisa você, lá em 2 Timóteo 1,7, diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Que espírito de poder é esse? Força. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis poder, força, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo se aposta de você, ele te dá força. Força para lutar, força para dizer não para o pecado, força para dizer não para as coisas erradas, força para dizer não para os pensamentos ruins que vêm sobre a sua cabeça. O Espírito Santo, ele te dá forças para você sair daquilo que você está vivendo de errado. Ele te dá força para resistir à tentação. E se você passar por uma luta, se você tiver uma grande perda na sua vida, ele vai te dar força para você suportar aquilo. Então, revestir do poder significa te fortalecer, te dar forças, para que através da força do Espírito Santo, você venha vencer toda e qualquer injustiça que tem lá fora. Quantos de nós já fomos injustiçados? Você já foi injustiçado? Mas o Espírito Santo te dá força para você vencer essa injustiça, para perdoar aquele que te magoou. Eu não consigo perdoar. Então falta ainda em você essa força. Eu não consigo largar o pecado. Então falta ainda em você essa força. Você ainda não se decidiu em obedecer a Deus. Porque o dia em que você se decidir em obedecer a Deus e largar o que é errado e servir a Ele de todo o seu coração, o Espírito de Deus há de se apossar de você. E Ele há de fortalecer você. E você vai ser forte. Amém? Amém? Você vai ser forte. Você vai ser forte. Você vai ter força para suportar tudo e qualquer situação da tua vida. Não é que você vai ser um Popeye. Não. É força, confiança em Deus, saber que mesmo quando tudo está dando errado, você crê que mesmo assim Deus é contigo. Você crê que mesmo assim Deus está contigo.
Eu quero fazer uma oração para você, que diz assim: bispo, olha, eu quero essa força. Eu quero essa força dentro de mim. Eu quero essa coragem, eu quero essa disposição. E eu reconheço que para mim ter essa força dentro de mim, para mim ter essa coragem dentro de mim, eu reconheço que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não conheço você, eu não sei o que está dentro de você. Deus não olha essa gravatinha aqui não. Deus não olha esse palitozinho aqui não. Deus olha o que está aqui dentro. Se o que está aqui dentro não bater com lá em cima, não resolve nada. Não é porque a gente tem gravatinha que somos o bambambam. Não, Jesus não olha para isso. Ele olha para dentro de cada um de nós. Então eu não sei o que está dentro de você. Eu não sei a decisão que você tem que tomar. Eu não sei a decisão que você tem que tomar. Mas você tem que tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão e deixar de fazer o que é errado e entregar a sua vida para Jesus, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te vestir de força. E você vai ser forte. Você vai ser forte. Amém? Você vai ser forte. Por que eu vou ser forte, bispo? Porque o Espírito de Deus vai estar dentro de você. Como revestiu a Gideão, há de revestir você. Como revestiu a Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes a gente chamou Pedro de covarde, né? Ele era covarde. Não, Pedro não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha essa força dentro dele. Mas quando Pedro reagiu e obedeceu a Deus, que Deus falou assim, Jesus falou assim para ele: olha, nenhum de vocês se ausente de Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E ele então obedeceu, permaneceu e recebeu o Espírito Santo. E quem foi Pedro? Então todos aqueles que foram fortalecidos pelo Senhor Espírito Santo, todos esses foram vencedores. Porque a nossa vitória, pessoal, olha nos meus olhos, a nossa maior vitória não é aqui na terra. A nossa maior vitória é quando essa alma se descolar do corpo e ela for para Jesus. Essa é a maior conquista nossa. Essa é a nossa maior vitória. A nossa maior vitória não é um carro zero. Se vier um carro zero, a gente vai usar. Se vier uma casa boa, a gente vai morar. Ou não vai? Eu não. Se vier tudo, a gente vai desfrutar. Mas nada disso supera o que Deus tem preparado para nós depois da nossa ida. Então seja forte. Seja forte, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Você que está aqui, se você puder, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para orar. Eu quero te convidar para você falar com Deus. Você vai falar com Deus. Eu vou deixar você sozinho, sabe? Imagine um lugar só, você e Deus. E quando você falar com Deus, Ele vai fortalecer você, Ele vai te renovando, Ele vai te dando força, Ele vai te capacitando em o nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração se você puder, em nome de Jesus, e vamos ouvir essa canção que vai nos abençoar com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa levar a Ele o seu pensamento, que você possa colocar os seus pensamentos voltados para Deus nesta noite, e deixar que o Espírito Santo possa fluir como
um rio da água viva na tua vida. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem você não sei para onde ir. Sem a tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder e sem a ti, minha Senhor? Alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Diga para ele. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem você não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga para ele, é o que me basta. É o que me basta. Quem
sou eu sem o teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Então fale com Ele agora no seu canto. Faça deste momento o seu momento que você diga para Deus: ó meu Pai, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o que o Senhor precisa de mim, meu Pai, mas eis-me aqui. Assim como Gideão, meu Deus, se colocou à disposição em te ouvir, assim como Gideão, meu Pai, ele se colocou à disposição, meu Pai, em te obedecer. Senhor, estou aqui na tua presença. Nada desse mundo consegue brilhar os meus olhos, meu Pai. Nem o ouro dessa terra, nem a fama deste lugar, nem o sucesso. Nada é mais importante do que a tua presença. Nada é mais importante do que o teu Espírito, meu Pai. O Senhor diz na sua palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu Deus, recebereis sobre vós, meu Pai, ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito que nos dá força, o mesmo Espírito que capacitou a Gideão para que através dele vencesse um exército incalculável, para que assim como Pedro, cheio do Espírito Santo, o Senhor o capacitou para anunciar, começar a igreja primitiva. O Senhor também conta conosco. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer, meu Pai, que a sua vontade seja feita em nossa vida. Oh, meu Deus. Mas assim como Gideão, ele teve disposição, meu Pai, para abandonar a vida errada. Assim como Gideão teve disposição para tirar o Baal da vida dele, assim como Gideão teve disposição, meu Deus, para largar tudo e te servir e te obedecer, assim também, meu Pai, o Senhor está à procura de homens e mulheres que estejam dispostas a te obedecer, a deixar o que é errado e fazer o que é certo. Porque quando nós deixamos o que é errado e fazemos o que é certo, nós andamos contigo. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos fortalece. Oh, meu Pai, quantas são as pessoas que talvez estejam dentro de uma igreja, mas não consegue vencer, não vence o pecado, não vence uma tentação, não vence uma luta, uma perda. Quantos são aqueles que diante de uma dificuldade têm se deixado levar pelo medo, pela insegurança e acabam fazendo o que é errado? Mas nós estamos aqui, ó Deus, para buscar no Senhor a nossa força. Nós estamos aqui para buscar no Senhor a força que vem de Ti, que é através do Teu Santo Espírito. Então, meu Pai, visita cada pessoa que ora conosco,
esta pessoa que está aqui conosco nesta noite, esta pessoa que está em casa, no trabalho, no presídio, no hospital, seja onde quer que ela esteja, ela está ligada contigo. Fortalece ela, meu Pai. Venha fortalecer esta pessoa, venha dar forças, porque se ela, meu Pai, for fortalecida, quando vier as lutas, as tentações, ou as perseguições, ou as injustiças, ou as calúnias, quando vier as dificuldades, ela vai estar forte para se tornar um vencedor, uma vencedora. Aí no seu lugar, fale com Deus. Quer ficar de pé, fique. Quer dobrar o seu joelho, dobre. Fique à vontade. Eu quero que você fale com Deus. Eu não sei o que está dentro de você, o que Deus te cobra, o que Deus te pede. Deus pediu para Gideão, Deus pede para mim, Deus pede para você: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele te pede algo precioso, que você possa abrir mão daquilo que está te afastando dele. Tem alguma coisa dentro de você que afasta a presença de Deus. Então fique à vontade para falar com Deus, em nome de Jesus. Esse é o seu momento com Deus. Entrega a sua vida para Ele. Se você já fez isso, renova seus votos, renova a sua aliança, renova o seu propósito com Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você agora. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Tenho visto tudo o que você tem passado. Todo dia o brilho desse mundo tenta te roubar de mim. Eu tenho ouvido suas orações. Eu tenho ouvido suas orações, me suplicando, pedindo força para continuar de pé e prosseguir. Pedindo forças para continuar de pé e prosseguir. Eu sei que não é fácil. Que não é fácil, meu filho. Mas não se renda para o pecado. Mas não se renda para o pecado. Seja forte, eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer coisas. Eu sei que você vão me capaz de fazer coisas que vão me surpreender. Não se esqueça dos planos. Não se esqueça dos planos que eu fiz com você. Que eu fiz com você. Você precisa ser forte. Precisa ser forte, meu filho. Pois todo dia o inimigo em minha presença. Pois todo dia o inimigo em minha presença tenta te acusar. Mas quando olho para a sua fidelidade, tenho orgulho de falar. Tenho orgulho de falar. Eis ali o meu servo, íntegro e fiel. Íntegro e fiel.
Eu quero te trazer pro céu. Aguenta firme, Aguenta firme, pois em breve eu tô voltando aí pra te buscar. você não faz ideia do que preparei. Você não faz ideia do que preparei pra receber você aqui, meu filho. Do meu lado é o seu lugar. Eu quero te trazer pro céu. Não se engane com as glórias passageiras que há nesse mundo. Nem olhos viram, nem ouvidos perceberam o prazer profundo de morar no céu. Ninguém pode imaginar. Eu tenho visto tudo que você tem passado, que todo dia o brilho desse mundo tenta te roubar de mim. Eu tenho ouvido suas orações me suplicando, pedindo forças para continuar de pé e prosseguir. Eu sei que não é fácil, meu filho, mas não se renda pro pecado, seja forte, eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer coisas que vão me surpreender. Não se esqueça dos planos que eu fiz com você. Você precisa ser forte, meu filho, pois todo dia o inimigo em minha presença tenta te acusar. Mas quando eu olho pra sua fidelidade, tenho orgulho de falar: eis ali o meu servo, íntegro e fiel. Eu quero te trazer pro céu. Aguenta firme, pois em breve eu tô voltando aí pra te buscar. Você não faz ideia do que preparei pra receber você aqui, meu filho. Do meu lado é o seu lugar. Eu quero te trazer pro céu. Não se engane com as glórias passageiras que há nesse mundo. Nem olhos viram, nem ouvidos perceberam o prazer profundo de morar no céu. Ninguém pode imaginar. Ó Espírito Santo, obrigado, meu Pai, pela sua direção na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com cada um de nós, meu Pai. Meu Deus, em tuas mãos nós entregamos tudo que somos, meu Pai, tudo que temos, para louvor, para honra e glória do teu santo nome. Senhor, guarda a tua igreja, abençoa o teu povo, para louvor, honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Dê para Jesus seus aplausos. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, nós já vamos terminar, para que você possa para casa em paz, em segurança. Guarda isso dentro de você, que a maior riqueza que a gente possui é a nossa alma, é a nossa salvação. Nada nesse mundo é tão mais importante do que a sua alma. Por que o diabo luta todos os dias para tragar a gente. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor quantas horas por dia? 24. Como leão que ruge, querendo nos devorar. Porque ele sabe
O diabo sabe que o que a gente mais tem de precioso, de valor, chama-se a alma. E a única forma dele roubar a tua alma para ele é fazer você pecar contra Deus, é fazer você desobedecer a Deus. Então seja fiel nas suas orações, peça força. Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o poder de Deus. Entra na minha vida. Venha me capacitar, venha me fortalecer, para que eu possa vencer, em nome de Jesus. Amém? E domingo agora, 9h da manhã, nós vamos estar aqui, 9 da manhã, no domingo do poder. No domingo do poder. Jesus estava, numa certa ocasião, ele estava em direção a um certo lugar, e uma multidão saiu assim, e alguém veio por trás dele assim, tocou. Ele disse assim: quem me tocou? Quem é que me tocou? E disseram assim: Senhor, olha a multidão aí ao teu redor, todo mundo está tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu de mim poder. Todo mundo toca em Jesus, mas tem aquele toque que é diferente. Domingo eu vou falar sobre isso, 9h da manhã. Como tocar em Jesus diferente de todas as pessoas? Como trazer para você essa unção que vem de Deus para a tua vida? Nesse domingo, 9h da manhã, nós estaremos aqui na igreja. Eu convido você para estar conosco, você que está em casa, hoje me acompanhando. Eu sei, você está aí no trabalho, você chegou em casa agora, não pôde estar aqui, mas domingo, você vai estar em casa, 9h, 10h30 termina a reunião, dá tempo de fazer o almoço, o café da tarde e a janta, e ainda dá para ir no shopping. Então, mas primeiro, esteja conosco nesse domingo, 9h da manhã, no domingo do poder, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos terminar? Vamos agradecer a Deus por essa noite e que Ele possa te levar em paz e em segurança. Eu posso falar com o Senhor depois? O Senhor deixa? Amém. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Meu Pai querido e amado, em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço que o Senhor conduza o teu povo para casa em paz e também em segurança. Que a boa mão do Senhor esteja com eles para guardá-los e abençoá-los. Abençoe essas pessoas que estiverem em casa nos acompanhando. Meu Deus, que o Senhor abra os céus sobre elas e que elas sejam revestidas do teu poder, e que em nome de Jesus, meu Pai, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada venha impedi-la de vencer. Senhor, abençoe esse domingo, 9 da manhã, o domingo do poder, onde estaremos nos revestindo da presença do Senhor, para louvor e glória do teu nome. E o que crê, diga amém, diga graças a Deus. Está encerrada a nossa reunião, a nossa participação. Você que está em casa, Deus te abençoe, Deus te ilumine.